Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Hoje iniciamos uma nova série sobre o cristianismo primitivo, quando estudaremos o livro de Atos. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para lermos algumas passagens que usaremos como base para o nosso estudo. E é importante também pedirmos ajuda ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo, que Tu estejas com cada um que nos acompanha e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura que se encontra no livro de Atos, no capítulo 1, leremos do verso 6 ao verso 11. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será que esse é o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá de modo como vocês o viram subir. Os eventos registrados no livro de Atos cobrem um período de cerca de 30 anos. É comumente aceito que Atos foi escrito por Lucas, que também escreveu o evangelho de mesmo nome. Atos pode ser visto como uma continuação do Evangelho de Lucas, sendo uma segunda parte desse evangelho. Atos começa com a ascensão de Jesus no ano 33 da era cristã e estende-se até a prisão domiciliar de Paulo em Roma, que terminou por volta do ano 62. As evidências bíblicas e a tradição cristã afirmam que Lucas não era um dos 12 apóstolos. Tudo indica que ele não participou pessoalmente do ministério terreno de Jesus, não tendo, portanto, testemunhado o que ocorreu naqueles 3 anos. O próprio Lucas, no prólogo do seu evangelho, lá no livro de Lucas, capítulo 1, verso 1 a 4, afirma que sua narrativa é baseada em informações que ele obteve de testemunhas oculares e ministros da palavra desde o princípio. Ele era médico, tendo se tornado um pesquisador e historiador diligente. Lucas tornou-se um seguidor de Jesus, provavelmente influenciado pelo apóstolo Paulo, de quem se tornou companheiro de viagem. Paulo cita o nome dele em algumas de suas cartas. Ele se propõe a se colocar, Lucas, nas mãos do Espírito Santo para poder apresentar um relato ordenado dos acontecimentos. No próximo quadro, vemos que Atos possui características únicas. Destacamos 3 delas. A primeira característica, ele é o único livro do Novo Testamento que dá continuidade à história iniciada nos evangelhos. Enquanto o evangelho de Lucas mostra mais o desenvolvimento do evangelho subindo ou descendo nas classes sociais, Atos se concentra mais no desenvolvimento horizontal ou geográfico do evangelho, indo de Jerusalém até os confins da terra. Segunda característica, Atos é um registro histórico indispensável para entender as epístolas de Paulo. Sem o livro de Atos, não poderíamos entender algumas das coisas que aquele apóstolo escreveu. É o único livro bíblico, Atos, que registra a transição histórica do judaísmo para o cristianismo. Ele fornece várias informações básicas e notas interessantes sobre a igreja primitiva.
O assunto principal do livro é a Igreja de Jesus Cristo, sua formação e seu desenvolvimento. Terceira característica: em Atos encontramos pelo menos 3 grandes revelações sobre a Igreja. É o que veremos no próximo quadro. Primeira revelação sobre a Igreja. A primeira dessas revelações é sobre a origem da Igreja. A partir desse livro é que aprendemos que foi Jesus quem criou a Igreja. Durante seu ministério terreno, ele realizou várias ações para isso. Ele instruiu seus discípulos com verdades que eles não entendiam completamente naquele momento. Jesus sinalizou para eles como seria andar no Espírito. Após sua ascensão, ele derramou seu Espírito Santo sobre eles no dia de Pentecostes, sendo esse o momento do nascimento da Igreja. O batismo do Espírito fez algo que Deus nunca havia feito antes na história. Ele uniu os crentes com Cristo em um novo relacionamento como membros do corpo espiritual de Cristo. Jesus havia predito isso lá em João, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 17, quando ele disse: "Vocês o conhecem", se referindo ao Espírito Santo, "porque ele habita com vocês e estará em vocês." A partir de então, os crentes compartilharam a vida de Cristo de uma maneira nunca antes experimentada. Deus uniu judeus e gentios igualmente com ele em um só corpo, a Igreja. O mesmo Espírito de Deus que habitou em Jesus agora habita em nós, crentes. A unidade da Igreja não é externa, cultural, não é uma unidade política, mas é uma unidade interna a partir do Espírito Santo que habita nos crentes que compõem a Igreja. A base de nossa unidade na Igreja remonta à sua origem. Começou quando o Espírito Santo batizou os crentes pela primeira vez no dia de Pentecostes. A Igreja não é apenas um novo nome para Israel, mas é algo definitivamente novo. Uma segunda revelação diz respeito à natureza da Igreja. Em seu evangelho, Lucas apresentou Jesus Cristo como a cabeça de um novo corpo que nascia, a Igreja composta por seus membros. A natureza da Igreja é que ela é um todo orgânico, ela é um corpo capacitado pela vida de Cristo. O Espírito Santo uniu todos os crentes em Cristo, tanto judeus quanto gentios. A terceira grande revelação que Atos nos dá, que o livro de Atos nos dá, diz respeito à função da Igreja. A função da Igreja é agir como instrumento de Jesus, sendo suas mãos, seus pés e a sua boca para realizar sua vontade no mundo. No próximo quadro, uma pergunta: qual é a importância do livro de Atos? O estudioso da Bíblia, Roberto Deffinbaugh, em um dos seus textos de estudo sobre o livro de Atos, nos apresenta alguns pontos que nos mostram quão importante é esse livro da Bíblia para a prática do Evangelho. Destacamos aqui apenas 5 desses pontos. Primeiro ponto: Atos, juntamente com o Evangelho de Lucas, compõe mais de 1/4 do Novo Testamento. Os livros de Lucas e Atos formam uma obra em 2 volumes. Um possível motivo para essa divisão poderia ser a limitação física dos pergaminhos da época. Vale observar que, se esta obra representa mais de 1/4 do conteúdo do Novo Testamento, o princípio da proporção por si nos diz que deve ser um material muito importante. Segundo ponto de destaque: o livro nos mostra a mudança radical ocorrida com os discípulos. Essa mudança aconteceu nas atitudes e ações daqueles homens no evento da morte de Jesus. Eles se mostravam passivos e desanimados, mas depois se tornaram positivos. Eles mudaram completamente. Por ocasião da crucificação de Jesus, Pedro nega o Senhor no pátio do sumo sacerdote e passa a se esconder atrás de portas trancadas. Porém, após a ressurreição do Mestre, ele se torna uma pessoa diferente.
Em Atos, no capítulo 2, corajosamente lemos que ele passa a proclamar que Jesus, o Cristo, estava vivo e que ele, Cristo, Jesus Cristo, era o Salvador de todo o que nele cresce. A transformação dos demais discípulos também é evidente no livro de Atos. Aliás, essa transformação é uma das provas de que Jesus efetivamente ressuscitou, pois nenhum desses discípulos mudaria cada um deles como eles mudaram se isso tudo fosse um engano. Terceiro ponto de destaque sobre a importância de Atos. O livro é único, porque preenche a lacuna entre os evangelhos e as epístolas. O livro de Atos descreve 3 transições: a geográfica, de Jerusalém até Roma, a teológica, de Israel para a igreja, e a cultural, que vai dos judeus para os gentios. O cristianismo começa em Jerusalém ainda sem igreja, apenas com alguns judeus crentes em Jesus, e um grupo de discípulos que ainda não havia entendido exatamente o que estava acontecendo. As epístolas, por outro lado, retratam um número crescente de igrejas, compostas principalmente de crentes gentios. Estes passam a proclamar corajosamente Cristo como o Messias de Israel e também como o Salvador dos gentios. Atos explica como essas mudanças aconteceram. Sem esse livro, não entenderíamos direito as epístolas. No próximo quadro, vemos mais 2 pontos sobre a importância do livro de Atos. O livro de Atos é um relato do cumprimento de promessas de Jesus a seus discípulos. Uma dessas promessas mais marcantes foi sobre a vinda do Espírito Santo e seu ministério no mundo, que seria realizado através deles, dos discípulos. Durante seu ministério terreno, Jesus falou do Espírito Santo. E perto do tempo de sua morte, ele falou com muito mais detalhes ainda sobre isso. Depois de sua ressurreição, ele ordenou a seus discípulos que fizessem discípulos de todas as nações, mas não antes de serem revestidos de poder do Espírito, pelo qual deveriam esperar. O cumprimento dessas promessas está registrado em Atos. Quinto ponto de destaque. Atos descreve que o propósito de Deus em salvar gentios foi cumprido. O interessante é que esse propósito foi cumprido, mas de uma maneira que ninguém esperava. Não foi por meio da obediência de Israel que os gentios receberam o evangelho, mas foi por meio da desobediência deles. O livro nos dá o incrível relato de como Deus alcançou o mundo não pelos seguidores do judaísmo, mas pelos crentes em Jesus, muitos deles perseguidos. O livro nos apresenta um relato da soberania do poder de Deus, que até se utiliza do pecado de certas pessoas para realizar seus propósitos. No próximo quadro, nós vemos 3 destaques das muitas lições que Atos nos apresenta. Das muitas lições que ele nos aponta, nós destacamos aqui apenas 3 delas nesse estudo. Primeiro destaque: quando falamos sobre alguma coisa que nos empolga muito e até nos deixa apaixonados, nossos olhos acabam brilhando, a ponto de muitas vezes as pessoas notarem o nosso entusiasmo, não é verdade? Há quem diga que fazemos bem feito aquilo que gostamos de fazer. E fazemos melhor ainda se formos apaixonados por aquilo que estamos fazendo. Quando nos apaixonamos por algo, nossos olhos brilham. Assim deve ocorrer também em nossa vida espiritual, quando nós nos envolvemos com as coisas de Deus. Foi o que deve ter acontecido na vida de Pedro, na vida de Paulo e na vida dos demais apóstolos, missionários e testemunhas fiéis que Lucas registrou em seu livro. A paixão deles não era exatamente a própria segurança pessoal ou o conforto físico deles. Talvez não fosse também aliviar o sofrimento dos outros, ou mesmo criar melhores condições de vida no mundo. Eles subordinaram todos esses propósitos, aliás, muito dignos, à glória de Deus. Igualmente hoje, devemos fazer nosso trabalho cristão para a glória de Deus.
tudo o que fizermos dentro do âmbito do Evangelho deverá sempre buscar engrandecer a Deus, pois as pessoas acabarão se aproximando dele não pelos nossos atos, mas pela glória de Deus, pelo desempenho final do que acontece. O segundo destaque de muitas lições que Atos nos aponta é sobre o princípio governante da igreja, que deve ser a lealdade a Cristo. Mais uma vez, os líderes da igreja primitiva modelaram isso para nós. Eles colocaram os interesses de Cristo antes dos seus próprios interesses e eram comprometidos com isso. Esta é a evidência de que eles estavam cheios do Espírito. O compromisso principal deles era deixar o Espírito agir através deles. Com isso, Deus passou a realizar coisas através deles. Deixar que o Espírito nos dirija nos faz lembrar do que João Batista disse referindo-se a Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. Aparece isso lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 30. Terceiro destaque, o poder da igreja deve ser o Espírito Santo. As muitas referências à oração em Atos nos mostram como os primeiros cristãos estavam conscientes de sua dependência do poder de Deus. Eles não saíram simplesmente autoconfiantes, mas seguiam a vida confiados em Deus. Nós, cristãos, não devemos apenas ser obedientes e submissos ao Espírito Santo, mas sermos também dependentes dele, porque ele é o nosso poder individual e corporativo, quando estivermos juntos como igreja. Jesus nos deixou um recado sobre isso, quando falou alguma coisa lá em João, registrado em João capítulo 15, verso 5. Ele disse o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Próximo e último quadro, chegamos à nossa conclusão. Atos nos adverte sobre 3 grandes oponentes que a igreja enfrenta. O primeiro oponente é o preconceito. Preconceito significa prejulgar, julgar com base em informações limitadas. O exemplo notável desse tipo de oposição em Atos é visto em alguns dos judeus incrédulos. Eles se recusaram a aceitar o testemunho dos cristãos e não toleravam a evidência que os crentes apresentavam. Inicialmente, esses se tornaram os principais inimigos da igreja. Por conta disso, perderam as bênçãos que poderiam ter sido deles se tivessem reconhecido Jesus como o Messias de Deus. A igreja enfrenta a mesma oposição hoje, tais como adotar conceitos e práticas que se mostram contrários ou contrárias à revelação bíblica. Há muitos que se dizem cristãos, são bem intencionados, mas a prática deles os coloca em situações questionáveis quando não se mantêm alinhados com a palavra de Deus. A causa raiz disso é a falta de conhecimento das Escrituras ou a falta de confiança no Espírito Santo de Deus. Devemos sempre interpretar nossas experiências religiosas à luz da revelação bíblica. Nossa prática religiosa deve estar de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Muitos se mantêm equivocados ao colocarem as tradições em um lugar superior ao que a Bíblia diz, levando as pessoas, muitas vezes, a práticas que contrariam a palavra de Deus. Muitos cristãos simplesmente querem que lhe digam o que acreditar e o que fazer. Eles não querem pensar por si mesmos ou mesmo ler e estudar a Bíblia para verificar se estão no caminho certo. O segundo oponente que Atos identifica são as agendas escondidas. Essas agendas são aquelas coisas que a pessoa almeja, mas ela não quer revelar, sendo usualmente algo que pode ser desalinhado ou mesmo contrário à vontade de Deus. Existem vários exemplos desse mecanismo em Atos. Ananias e Safira, por exemplo, queriam ser vistos como gente espiritual, mas não buscavam a espiritualidade em si. Simão, o mago, queria um dom sobrenatural para sua própria glória pessoal, não para a glória de Deus.
Às vezes, na igreja, há quem defenda pontos de vista com um viés de motivo muito espiritual, mas, no fundo, estão repletas de espírito de dissensão, de invejas e outros sentimentos negativos. A causa raiz desse problema parece ser a falta de se render ao controle do Espírito Santo. Essas pessoas podem até ter o Espírito nelas, com elas, mas o Espírito, permanece restrito sem poder agir na vida dessas pessoas. Um terceiro oponente que a igreja enfrenta é o orgulho. As necessidades do ego de muitas pessoas poderão impedi-las de serem salvas e de receberem bênçãos, ou poderá limitar a possibilidade de Deus realizar coisas através delas. A causa desse problema é a falta de obediência ao Espírito Santo de Deus. Isso acontece quando o Espírito nos diz para fazermos algo e nós recusamos. Isso é uma forma de orgulho. Esses são 3 perigos para a igreja, ou que a igreja precisa enfrentar ou tem enfrentado. Perigo como também para todos os cristãos no nível individual. Lucas nos alertou sobre esses 3 oponentes em Atos: o preconceito, as agendas escondidas e o orgulho. Ficamos hoje por aqui nesse estudo introdutório sobre o livro de Atos. Espero que você tenha gostado e possa também nos acompanhar nos demais estudos que desenvolveremos ao longo das próximas semanas, conforme você pode ver no próximo quadro, onde colocamos o panorama de toda a nossa série sobre o cristianismo primitivo. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!